E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para bater aquele papo com vocês e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito controverso no meio cristão, que tem a ver com música secular ou música mundana, como alguns costumam chamar. E esse assunto, como eu disse, ele é muito controverso, né? Você vê uma parte aí da cristandade que concorda sim, desde que a letra seja muito boa, então não tem nenhum problema em você escutar. Outra parte vai dizer que não se deve escutar esse tipo de músicas, somente músicas que falam de Jesus, que glorificam a Deus. E não é apenas a letra falar de Jesus, ela até tem que ser composta por pessoas que tenham vida com Deus, porque se for uma letra que fala de Deus, mas for composta por uma pessoa que não tem vida com Deus, também não chega nem perto desse tipo de música. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Nós podemos escutar música secular ou só podemos escutar músicas que adoram Jesus, que glorificam a Deus? Para tentar entender esse assunto, nós vamos analisar um trechinho de um bate-papo que a cantora Cassiane, aquela cantora gospel, ela conversa com Karina Bach lá no podcast dela, ela vai dar a opinião dela, eu vou ouvir aqui, vou analisar juntamente com vocês, vou dar a minha opinião, tentando embasar aí a luz da Bíblia. Então, bora ver o trechinho aí. Você já cantou música secular? Não. Não, né? Não, porque eu comecei na igreja, gravei com 8. Quando eu me achei dona do nariz, eu decidi Jesus, então nunca. Nunca. Sempre foi músicas, mesmo as de amor, tinha algo que colocava o Senhor para unir, unificar e, casar, sabe? Em tudo. Porque ainda tem, né, um conflito dessa questão, né? Muitas pessoas que cantam, a maioria que canta música secular e de vez em quando canta um louvor e acha que tá tudo bem e vice-versa, ou ouve. Eu posso te falar algo que é como eu vejo. Jesus é exclusivista. Ele não te divide. E eu aprendi que de uma fonte não sai duas águas. É uma escolha. Pausa até aqui. Vejam só, o objetivo aqui jamais é falar mal da cantora Cassiane, jamais, enfim, não me entendo por esse lado aqui, não estou aqui querendo criticar a cantora, enfim. Mas é importante pegar essa fala dela e pontuar alguma coisa a respeito. Eu não consigo concordar com isso. Quando ela fala aí sobre essa fonte, ela está citando o texto de Tiago, capítulo 3. Tiago, ele vai falar sobre isso. Agora, do que Tiago está falando lá no texto, no capítulo 3? Ele não está falando de música, pelo menos não de forma tão direta assim como ela está colocando, porque ele está falando de moral. Ele está falando da moral cristã. Existe a moral cristã, existe a moral mundana, a moral secular, a moral que não compete mais a nós. É disso que Tiago está falando ali. E isso não está falando diretamente de música. Quando muito eu posso colocar lá esse texto para falar de música, quando a música ela não reflete uma boa moral. Quando a música tem uma letra podre, pornográfica, indecente, indevida. Aí sim eu consigo pegar esse texto de Tiago e encaixar por conta do conteúdo da letra, por conta da mensagem da música, mas não porque música secular seja um erro. Vamos seguindo aqui. Eu me tornei assim bem radical com relação a essas coisas. Mas não é radical não, é decisão. Radical é para outros que não conseguem entender a sua decisão de escolha. Sabe por quê? Porque a vida é uma escolha. Você escolhe, é a direita ou é a esquerda, você entende? Então você decidiu e posicionou-se. E isso afeta muito para quem não quer um compromisso. Sim. Para aí. Quer dizer, então, que aquele que escuta música secular, isso porque eu estou dentro do contexto da música secular, que é o que está sendo debatido aqui. Então, quem escuta música secular não quer um compromisso com Cristo? É isso que ela está falando? Vamos seguir. Tem como aquilo. Você falar, sabe? Olha, eu represento um reino... E todos olhando, achando assim, não é bem aquele reino, não. Porque não tem como. Mas por isso que tem gente que às vezes não quer assumir que representa. Quer ficar mais no mundo. Mas eu sou cristã, mas eu não represento cristã. Eu sou do meu jeitinho aqui, na minha... Assim, desde quando representar Deus é cantar, isso falando de música, o contexto é esse, é cantar música somente gospel. Desde quando é isso? Se eu canto uma música secular, não represento Deus. Vamos seguindo, daqui a pouco eu vou dar uma opinião mais embasada. Outra, eu aprendi que se toda música atrai algum espírito, qual é o espírito que eu quero atrair?
sabe? Peraí. Ela tá dizendo que toda música atrai um espírito. Precisamos entender a fala dela. O que ela quer dizer com isso? Ela tá dizendo que toda música atrai um espírito no sentido de ser entidades que vivem num mundo sobrenatural? E se for realmente isso que ela está dizendo, então ela está falando que no momento que eu canto eu vou atrair alguma entidade, algum espírito, e por isso eu só posso cantar músicas que falam de Deus para poder atrair o Espírito Santo. Porque se for isso que ela está dizendo, onde é que a Bíblia diz isso? Onde é que a Bíblia fala que a música atrai entidades e espíritos? Agora, o que a gente pode dizer e afirmar é que a música, ela sim, ela mexe com as emoções, com as sensações, com os sentimentos. Uma música, ela pode deixar a pessoa mais triste, mais alegre, pode incentivar a pessoa a fazer uma coisa certa, uma coisa errada. A música, sim, ela tem esse poder e por isso é muito importante eu saber escolher aquilo que eu vou escutar, ter uma boa letra, uma boa poesia, uma boa melodia, enfim. Agora, dizer que a música, ela atrai espíritos, aí tem uma carência de textos bíblicos, porque não existe nada na Bíblia que vai ensinar sobre isso. Pelo menos não dessa forma como ela está passando aí. Vamos seguindo aqui. Então, o que eu canto, eu falo, se eu consagrei ao meu Deus... Para pra pensar, eu sou cantora gospel. Quando eu vou gravar, eu consagro a quem eu creio. Claro. E todos, eu tô falando aqui de religião, tá? Todos também consagram a quem ele crê. Então, cuidado. Também foi consagrado. Ou não? E a gente Você até... entende? De novo. Ela está dizendo que quando vai cantar, quando ela vai gravar, enfim, algum som, alguma música e tal, ela consagra a Deus. Indo, então, nessa linha que ela está dizendo aí, então, se eu vou cantar uma música para minha esposa, a esposa vai cantar para o marido, há uma consagração dessa mensagem do que eu estou cantando para aquela pessoa. E qual é o mal disso? Qual é o problema disso? Qual é o pecado disso? Um pai que canta uma música para um filho canta para um pai, alguém que canta uma música para uma causa humanitária. Tem algum problema com isso? Deus não se alegra em que a pessoa, então, cante músicas que exaltam o amor, a relação entre marido e mulher, entre um casal de namorado, entre a relação pai e filho. Deus tem algum conflito com isso, algum problema com isso? Então, não faz sentido, porque se eu estou cantando para Deus, estou consagrando para Deus, sim, mas se eu consagro para outras coisas, pegando a linguagem que ela está utilizando, consagro para minha esposa e meus filhos, estou fazendo algum mal, afinal de contas? Até aqui é o suficiente aí sobre o vídeo, e como eu disse aqui, o objetivo não é falar mal da Cassiane, jamais, eu não tenho esse propósito, enfim, mas é analisar a fala dela e tentar contextualizar isso à luz da Bíblia, como é que isso se encaixa. A Bíblia fala se é pecado escutar música secular ou não, ou se você só tem que escutar músicas de igreja, músicas que adorem a Deus. E a verdade é que a Bíblia ela não vai entrar nessa questão. É pecado escutar a música secular, a música do mundo, ou não é pecado? Não existe. O que existe são princípios. E aí os princípios sim vão nos dizer o que devemos escutar ou não. E algo que podemos afirmar é que aquilo que vamos escutar tem que ser algo que seja proveitoso. Ou seja, existem músicas que não dá pra gente escutar, e isso independe de você ser cristão ou não. Tem pessoas que não são cristãs, mas têm o bom senso de saber escolher boas músicas com boas letras. Você não vai escutar qualquer tipo de música. E muito mais você que é cristão, que tem um relacionamento com Deus, existem coisas que não dá pra mim, que não dá pra você. Então, se é uma letra podre, suja, não serve pra nós. E esse tipo de letra existe na música secular, mas também na música gospel. Existem muitas músicas de cantores evangélicos que são horríveis, são podres. Aliás, vou até criar um quadro aqui para analisar letras de músicas que cantamos aí na igreja. Olha aí que vai ser um sucesso esse quadro, enfim. Mas voltando para cá. Então, o que nós temos são princípios que norteiam aquilo que a gente escuta. Então, tem músicas que não dá pra gente escutar, mas tem músicas que vale a pena, tanto no mundo secular e como nesse mundo de igreja, essas músicas gospel. Como eu disse, não tem nenhum texto da Bíblia que vai falar de forma direta: não escutarás música do mundo. Não tem nada disso, nós temos princípio. Por exemplo, se você pegar 2 Samuel no capítulo 1, você vai ver Davi, rei Davi, ele vai compor uma música para Jonathan, grande amigo dele, estava morto lá. Davi vai compor a música e vai lá cantar. Ele vai cantar a música para o seu amigo
Inclusive lá na letra lá da música que ele canta para Jonathan, também vai cantar para Saul, o rei Saul que morreu também. Ele não apenas canta, como ele vai ordenar que tal música seja cantada lá pela nação. Nós estamos falando de uma música que não foi escrita para cantar dentro da igreja, não foi escrita para poder louvar a Deus, e sim para homenagear um amigo que estava morto. Tá na Bíblia. E qual foi o pecado de Davi, afinal de contas, cantando uma música para um amigo que era muito amigo dele, mas que morreu? Nenhum. A Bíblia não o reprova por fazer isso, tanto quanto não reprova se você canta lá para qualquer outra coisa, desde que não seja algo que venha ferir os princípios bíblicos. A impressão que essas pessoas passam é que eles só consomem material que sejam religiosos, que tem a ver com igreja. Por exemplo, saindo aqui um pouquinho da música, mas só para contextualizar aqui o assunto, esses cristãos, eles leem livros seculares ou só leem livros que foram escritos por pastores ou escritores cristãos? Porque a impressão que passa é isso, que eles não leem nem livros seculares, livros de literatura ou qualquer outra coisa do tipo. E aí quando você vai para Paulo, olha em muitos trechos da Bíblia, Paulo ele fazia citações de filósofos gregos. Paulo lia conteúdo de filósofos e não apenas lia, mas usava em suas mensagens, usava em vários textos. Há muitas passagens que se eu fosse ficar citando aqui, o vídeo ia ficar extenso. Ou seja, Paulo não só lia o Antigo Testamento, mas ele lia material secular e ainda usava isso nas suas mensagens. Então, qual é o sentido dessas pessoas em querer excluir tudo aquilo que seja secular para ficar só com coisas de igreja? Não faz sentido. Pegue, por exemplo, filme. Essas pessoas só assistem filmes de igreja, filmes evangélicos. Elas não vão ao cinema para pegar aí um filme aí de sucesso que tá passando? Com certeza vão. Então quer dizer que assim, com filme pode, mas música não pode? Ah, mas eu não me sinto bem escutando esse tipo de música, não me traz paz. Até aí tudo bem, se você não se sente bem escutando música secular, só gosta de ouvir música de igreja, se é algo pessoal, você não está errado por isso. Só tá deixando de aproveitar muita coisa que é bacana que tem por aí no mundo secular. Mas não é nenhum erro seu não querer escutar esse tipo de conteúdo. O que não pode, o que não se deve é dizer que aquele que escuta está errado, que aquele que escuta não tem compromisso com Deus, que aquele que escuta aí está entristecendo o coração de Deus. Isso é o que não pode ser dito, o que não pode ser feito. Se você não gosta, não se sente bem, então não escute. Mas não condene, não critique aquele que escuta atribuindo pecado, entristecer o coração de Deus. Porque aí é atribuir a Deus uma coisa que nem ele mesmo atribuiu. Então não faça esse tipo de coisa. Então, Deus se entristece aí com música secular? Com certeza sim, não porque ela seja secular, mas a depender do conteúdo, daquilo que está sendo cantado, está sendo proposto, da mesma forma como Deus também se entristece com algumas músicas gospel que diz que está falando dele, mas na verdade só está ensinando heresia a respeito de Deus, então Deus vai ficar triste. O que nós temos que fazer é avaliar bem aquilo que nós estamos escutando, parar de ficar condenando uma coisa ou outra porque se eu vou condenar, eu estou condenando diante de Deus, então eu estou dizendo que Deus não concorda. E se Deus não disse isso, então não diga, tá bem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso vídeo. Como eu disse, não quero falar mal da cantora, mas apenas analisar aquilo que ela disse e dar a minha opinião a respeito. Só foi isso que eu fiz por aqui. Não esquece de deixar o seu like, deixar os seus comentários. Caso não seja um inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Grande abraço pra você e até a próxima. Valeu!